Seja bem-vindo ao Jornal da Educação, seu resumo semanal com as notícias da nossa área. Hoje falando diretamente de Goiânia, Goiás, na 36ª reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. Entre os destaques da semana, o fim da queda da taxa do analfabetismo, a segunda parte da nossa reportagem sobre professores surdos e o sumiço do custo aluno-qualidade no projeto do PNE. Diretamente do campus da Universidade Federal de Goiás, este é o Jornal da Educação. O Brasil desistiu de erradicar o analfabetismo? Bom, pelo menos é isso que se supõe com base nos preocupantes resultados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD. De acordo com dados do levantamento, a taxa de analfabetismo estacionou em 8,5% após 15 anos de queda contínua. E a taxa entre 40 e 59 anos cresceu, passou de 9,6% no ano passado para 9,8% nesse ano. Isso quer dizer o seguinte, na frieza dos números, tem mais gente dessa faixa etária se declarando analfabeto nesse ano do que no ano passado. Bem, também é motivo de apreensão o ritmo lento da queda do analfabetismo na turma dos 15 aos 19 anos. Entre esses jovens que deveriam estar saindo muito recentemente da educação básica, ainda há 1,5% de analfabetos. Quem explica para a gente essa grave situação é Maria de Salete Silva, coordenadora do Programa de Educação do Unicef Brasil. Eu acho que qualquer aumento em taxa de analfabetismo acende luz vermelha. Não é uma taxa que se admita aumentar. O caminho devia ser sempre diminuir. É preciso mergulhar um pouco nisso, sabe? De dar uma estudada no dado. O que é que fez com que aumentasse o analfabetismo numa faixa etária que se declarou não analfabeto? Porque para aumentar o analfabetismo nessa faixa de 40 ou mais, você provavelmente se declarou alfabetizado e agora não está se considerando mais alfabetizado. É como se fosse uma desalfabetização, no caso de 40 para cima. E a outra preocupação é o ritmo de queda do analfabetismo aos 15 anos. Porque um menino de 15 anos, ele deveria estar no pique de entrar no ensino médio, já com toda... Nós sabemos que há uma taxa alta de analfabetismo escolar. Quando a gente fala de analfabetismo escolar, são crianças e adolescentes que estão na escola, estão no ensino fundamental, às vezes no final do ensino fundamental, e são analfabetos. Isso não é admissível. O assunto agora é educação de surdos. Na semana passada nós mostramos aqui no Jornal da Educação a realidade de um professor intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Hoje a gente exibe a segunda parte dessa reportagem, agora com o dia a dia de um professor surdo. A realização dos repórteres Wellington Soares, Raíssa Pascoal e Marina Melo Pedrosa. O professor de Libras do Senac, Eduardo Pereira, ficou surdo aos 5 anos de idade por causa da meningite. Estudou em uma escola em que ora compartilhava a sala com ouvintes, ora ficava na sala só para surdos. Ele nos conta como foi essa experiência. Na escola, estudei primeiro com surdos em uma sala separada. Depois de 2 anos, fui estudar na mesma sala que ouvintes. Essa experiência diferente me forçou a acompanhar o aprendizado junto com os alunos ouvintes. Eu achava difícil, de verdade, porque o professor ficava falando e eu ficava observando o que ele escrevia e como ele movimentava os lábios para pronunciar as palavras. Ficava olhando para ele, mas eu achava muito difícil. Os ouvintes da sala entendiam, mas o professor falava de lado, de costas para mim. Aí eu não conseguia enxergar sua boca e achava muito difícil entender. Mas isso me forçou a entender o que ele dizia, a ler. Com o passar do tempo, eu consegui entender o que ele explicava na lousa. Pergunta 1. Como você aprendia na escola inclusiva? Com 17 anos eu fui para a escola regular, onde fui lendo os lábios e continuei aprendendo junto com os ouvintes. Aí ficava intercalando entre a sala de ouvintes e a sala de surdos, as duas ao mesmo tempo. Na sala de ouvintes, eu aprendi a escrever em português, e na sala de surdos eu aprendi a Libras. Pergunta 2. Pela sua trajetória, é possível incluir crianças muito pequenas em salas regulares? Não dá para colocar crianças surdas muito pequenas junto com os ouvintes porque a velocidade de aprendizagem é diferente. O intérprete vai sinalizando e vai ficando uma confusão e as crianças não conseguem evoluir ao mesmo tempo. Pergunta 3. Na sua opinião,
Qual é o ponto positivo de surdos estudarem na mesma sala que ouvintes? Estudar com ouvinte é bom para conhecer, trocar experiências. Aí o surdo aprende o português e o ouvinte aprende Libras e isso é bom. É legal pela experiência de conhecer outras coisas, mas os tempos de aprendizado são diferentes. Separado dos ouvintes, o surdo entende como se estrutura as palavras em Libras e depois vai para a sala de ouvintes com o intérprete, olha, conhece, pensa e relaciona Libras com o português. Pergunta 4. Qual foi a sua maior dificuldade na escola inclusiva? Eu achava muito difícil a língua portuguesa, entender o significado dela. E depois que eu aprendi o português, comecei a entender todas as outras matérias. Depois eu comecei a amar essa língua. Mas antes eu sentia muita dificuldade para ler, para entender a organização das palavras, porque português é muito difícil. Pergunta 5. Como funciona a educação na escola bilíngue? Na escola bilíngue, a educação é feita em 3 passos. Primeiro, a criança entende Libras, a estrutura de Libras. Em segundo lugar, a criança começa a relacionar Libras às palavras em português. Qual sinal de Libras corresponde a que palavra? Em terceiro lugar, as crianças começam a decorar as palavras para lembrar o que cada palavra em português corresponde em Libras. Aqui em Goiânia, na reunião da Amped, que é uma reunião científica com a apresentação de muitos trabalhos e debates sobre o campo da educação, elegeu como tema a construção do Sistema Nacional da Educação. Em poucas palavras, esse sistema consistiria na articulação efetiva entre os níveis de governo, União, Estados e municípios. Um nível muito superior ao que existe hoje, em que as redes se conversam muito pouco. Na conferência de abertura, o professor emérito da Unicamp, Demerval Saviani, defendeu que a construção do Sistema Nacional de Educação deve ser a principal prioridade da educação brasileira. A abertura também foi marcada por um protesto dos professores da Rede Municipal de Goiânia, que estão em greve. Eles esperavam pela presença da secretária municipal de Educação, que havia sido convidada para a mesa de abertura, mas ela não apareceu. Onde está o Plano Nacional de Educação? O PNE segue sendo analisado na Comissão de Educação do Senado. Mas o alerta da semana é para o sumiço de um ponto essencial do plano, o chamado Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQ. Basicamente, o Custo Aluno Qualidade estabelece valores mínimos para o investimento em cada estudante, baseado em parâmetros de boa educação, e não com base na arrecadação, como é feito hoje. Quem conta pra gente o que aconteceu é o professor José Marcelino de Rezende Pinto, da USP de Ribeirão Preto. Então o que se cobra hoje no PNE, na verdade nem precisaria do PNE, mas é o quê? É a imediata homologação da decisão do Conselho Nacional, que foi por unanimidade, né? E a implementação, porque isso também não adianta aprovar uma coisa e não implementar. Então, isso é que se colocou no texto da Câmara e, infelizmente, no atual estágio da discussão no Senado, foi retirado. Então, posso dizer que o CAQ vai para as calendas, porque não adianta o princípio. Hoje nós já temos os valores sistematizados, então o que nós queremos é a implementação. Então isso é claramente um retrocesso, a gente tem a esperança de reverter isso nas próximas etapas, seja na discussão na Comissão de Educação, porque é curioso isso inclusive, que ele tenha sido retirado na discussão da Comissão de Justiça. Então a gente espera reverter isso na Comissão de Educação, além da questão dos 10% do PIB para educação pública e principalmente o debate no plenário, porque senão isso aí a gente vai ter depois todo o embate na Câmara dos Deputados. Por isso que a gente acha que o ideal é o bom senso prevalecer. Para finalizar, nós provocamos na semana passada perguntando se os professores merecem levar um puxãozinho de orelha pela falta de familiaridade com as tecnologias. Lançamos a pergunta no nosso Facebook, facebook.com/revista Nova Escola, e recebemos as opiniões dos internautas. Confira 2 delas. Gabriela Bellini: eu não só concordo, como sou totalmente a favor. Atualmente, minha escola está fazendo um curso de atualização em aplicativos. Maria Inês Rodrigues: concordo. Não adianta o professor só reclamar. Precisa se atualizar e saber utilizar as tecnologias a seu favor. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Obrigado pela companhia. Até semana que vem.